Ser pedreiro é uma das profissões mais bonitas e importantes que existe no mundo. Qualquer lugar que você vá, tem a mão de um pedreiro ali. Sua casa, sua empresa, a escola, o hospital. Tudo começou com um pedreiro. Se você vai ter um filho, alguém construiu aquele hospital. Se você vai trabalhar todos os dias, alguém levantou aquele prédio. Nada disso existiria sem um pedreiro. Mas ninguém vê o que tem por trás. Sol quente, chuva, dor nas costas, cansaço, responsabilidades e pressão. E mesmo assim, ele está ali, de pé, construindo sonhos, enquanto muita gente ainda está dormindo. Pedreiro não constrói só paredes, constrói dignidade, constrói futuro, constrói histórias. E mesmo sendo uma das profissões mais sofridas, é também uma das mais respeitáveis, porque no final, quem constrói o mundo são eles, somos nós, os pedreiros. Ser pedreiro é uma das profissões mais bonitas e importantes que existe no mundo. Qualquer lugar que você vá, tem a mão de um pedreiro ali. Sua casa, sua empresa, a escola, o hospital. Tudo começou com um pedreiro. Se você vai ter um filho, alguém construiu aquele hospital. Se você vai trabalhar todos os dias, alguém levantou aquele prédio. Nada disso existiria sem um pedreiro. Mas ninguém vê o que tem por trás. Sol quente, chuva, dor nas costas, cansaço, responsabilidades e pressão. E mesmo assim, ele está ali, de pé, construindo sonhos, enquanto muita gente ainda está dormindo. Pedreiro não constrói só paredes, constrói dignidade, constrói futuro, constrói histórias. E mesmo sendo uma das profissões mais sofridas, é também uma das mais respeitáveis, porque no final, quem constrói o mundo são eles, somos nós, os pedreiros. Ser pedreiro é uma das profissões mais bonitas e importantes que existe no mundo. Qualquer lugar que você vá, tem a mão de um pedreiro ali. Sua casa, sua empresa, a escola, o hospital. Tudo começou com um pedreiro. Se você vai ter um filho, alguém construiu aquele hospital. Se você vai trabalhar todos os dias, alguém levantou aquele prédio. Nada disso existiria sem um pedreiro. Mas ninguém vê o que tem por trás. Sol quente, chuva, dor nas costas, cansaço, responsabilidades e pressão. E mesmo assim, ele está ali, de pé, construindo sonhos, enquanto muita gente ainda está dormindo. Pedreiro não constrói só paredes, constrói dignidade, constrói futuro, constrói histórias. E mesmo sendo uma das profissões mais sofridas, é também uma das mais respeitáveis, porque no final, quem constrói o mundo são eles, somos nós, os pedreiros. Ser pedreiro é uma das profissões mais bonitas e importantes que existe no mundo. Qualquer lugar que você vá, tem a mão de um pedreiro ali. Sua casa, sua empresa, a escola, o hospital. Tudo começou com um pedreiro. Se você vai ter um filho, alguém construiu aquele hospital. Se você vai trabalhar todos os dias, alguém levantou aquele prédio. Nada disso existiria sem um pedreiro. Mas ninguém vê o que tem por trás. Sol quente, chuva, dor nas costas, cansaço, responsabilidades e pressão. E mesmo assim, ele está ali, de pé, construindo sonhos, enquanto muita gente ainda está dormindo. Pedreiro não constrói só paredes, constrói dignidade, constrói futuro, constrói histórias. E mesmo sendo uma das profissões mais sofridas, é também uma das mais respeitáveis, porque no final, quem constrói o mundo são eles, somos nós, os pedreiros. Ser pedreiro é uma das profissões mais bonitas e importantes que existe no mundo. Qualquer lugar que você vá, tem a mão de um pedreiro ali. Sua casa, sua empresa, a escola, o hospital. Tudo começou com um pedreiro. Se você vai ter um filho, alguém construiu aquele hospital. Se você vai trabalhar todos os dias, alguém levantou aquele prédio. Nada disso existiria sem um pedreiro. Mas ninguém vê o que tem por trás. Sol quente, chuva, dor nas costas, cansaço, responsabilidades e pressão. E mesmo assim, ele está ali, de pé, construindo sonhos, enquanto muita gente ainda está dormindo. Pedreiro não constrói só paredes, constrói dignidade, constrói futuro, constrói histórias. E mesmo sendo uma das profissões mais sofridas, é também uma das mais respeitáveis, porque no final, quem constrói o mundo são eles, somos nós, os pedreiros. Ser pedreiro é uma das profissões mais bonitas e importantes que existe no mundo. Qualquer lugar que você vá, tem a mão de um pedreiro ali. Sua casa,
sua empresa, a escola, o hospital. Tudo começou com um pedreiro. Se você vai ter um filho, alguém construiu aquele hospital. Se você vai trabalhar todos os dias, alguém levantou aquele prédio. Nada disso existiria sem um pedreiro. Mas ninguém vê o que tem por trás: sol quente, chuva, dor nas costas, cansaço, responsabilidades e pressão. E mesmo assim, ele está ali, de pé, construindo sonhos, enquanto muita gente ainda está dormindo. Pedreiro não constrói só paredes, constrói dignidade, constrói futuro, constrói histórias. E mesmo sendo uma das profissões mais sofridas, é também uma das mais respeitáveis, porque no final, quem constrói o mundo são eles, somos nós, os pedreiros. Ser pedreiro é uma das profissões mais bonitas e importantes que existe no mundo. Qualquer lugar que você vá, tem a mão de um pedreiro ali. Sua casa, sua empresa, a escola, o hospital. Tudo começou com um pedreiro. Se você vai ter um filho, alguém construiu aquele hospital. Se você vai trabalhar todos os dias, alguém levantou aquele prédio. Nada disso existiria sem um pedreiro. Mas ninguém vê o que tem por trás: sol quente, chuva, dor nas costas, cansaço, responsabilidades e pressão. E mesmo assim, ele está ali, de pé, construindo sonhos, enquanto muita gente ainda está dormindo. Pedreiro não constrói só paredes, constrói dignidade, constrói futuro, constrói histórias. E mesmo sendo uma das profissões mais sofridas, é também uma das mais respeitáveis, porque no final, quem constrói o mundo são eles, somos nós, os pedreiros. Ser pedreiro é uma das profissões mais bonitas e importantes que existe no mundo. Qualquer lugar que você vá, tem a mão de um pedreiro ali. Sua casa, sua empresa, a escola, o hospital. Tudo começou com um pedreiro. Se você vai ter um filho, alguém construiu aquele hospital. Se você vai trabalhar todos os dias, alguém levantou aquele prédio. Nada disso existiria sem um pedreiro. Mas ninguém vê o que tem por trás: sol quente, chuva, dor nas costas, cansaço, responsabilidades e pressão. E mesmo assim, ele está ali, de pé, construindo sonhos, enquanto muita gente ainda está dormindo. Pedreiro não constrói só paredes, constrói dignidade, constrói futuro, constrói histórias. E mesmo sendo uma das profissões mais sofridas, é também uma das mais respeitáveis, porque no final, quem constrói o mundo são eles, somos nós, os pedreiros. Ser pedreiro é uma das profissões mais bonitas e importantes que existe no mundo. Qualquer lugar que você vá, tem a mão de um pedreiro ali. Sua casa, sua empresa, a escola, o hospital. Tudo começou com um pedreiro. Se você vai ter um filho, alguém construiu aquele hospital. Se você vai trabalhar todos os dias, alguém levantou aquele prédio. Nada disso existiria sem um pedreiro. Mas ninguém vê o que tem por trás: sol quente, chuva, dor nas costas, cansaço, responsabilidades e pressão. E mesmo assim, ele está ali, de pé, construindo sonhos, enquanto muita gente ainda está dormindo. Pedreiro não constrói só paredes, constrói dignidade, constrói futuro, constrói histórias. E mesmo sendo uma das profissões mais sofridas, é também uma das mais respeitáveis, porque no final, quem constrói o mundo são eles, somos nós, os pedreiros. Ser pedreiro é uma das profissões mais bonitas e importantes que existe no mundo. Qualquer lugar que você vá, tem a mão de um pedreiro ali. Sua casa, sua empresa, a escola, o hospital. Tudo começou com um pedreiro. Se você vai ter um filho, alguém construiu aquele hospital. Se você vai trabalhar todos os dias, alguém levantou aquele prédio. Nada disso existiria sem um pedreiro. Mas ninguém vê o que tem por trás: sol quente, chuva, dor nas costas, cansaço, responsabilidades e pressão. E mesmo assim, ele está ali, de pé, construindo sonhos, enquanto muita gente ainda está dormindo. Pedreiro não constrói só paredes, constrói dignidade, constrói futuro, constrói histórias. E mesmo sendo uma das profissões mais sofridas, é também uma das mais respeitáveis, porque no final, quem constrói o mundo são eles, somos nós, os pedreiros. Ser pedreiro é uma das profissões mais bonitas e importantes que existe no mundo. Qualquer lugar que você vá, tem a mão de um pedreiro ali. Sua casa, sua empresa, a escola, o hospital. Tudo começou com um pedreiro. Se você vai ter um filho, alguém construiu